Então, boa tarde a todos. Vamos ver se aceleramos um bocadito este atraso que já levamos, cerca de 3/4 de hora. Eu sei que o Garcia Pereira, se não o travarmos, ele vai por aí e não para, não é? Mas nós tentaremos, de facto, trazer a este debate, tentar complementar este debate, porque está quase no final, porque eu julgo, tenho estado a assistir desde a manhã, é de facto um debate extremamente holístico, mas centrado sobretudo na pessoa. E hoje vamos falar aqui, neste debate, de 3 temas que são extremamente importantes, que é a discriminação, por um lado. Isto parece-me que não é nada de estranho para vocês, porque isto acontece. É a perseguição e, de facto, são as consequências que isto nos traz. Sem demoras, é só para dizer o seguinte: levámos quase 4 décadas depois do 25 de Abril, houve grandes conquistas que os trabalhadores tiveram, lamentavelmente parece que regredimos e algumas delas se foram perdendo. É muito importante o debate que se está aqui a fazer, mas deixo de facto um desafio aos responsáveis, à CGTP, para que de facto tente, através da contratação coletiva, que eu sei que tem sido uma luta muito difícil, levar por diante estas preocupações dos trabalhadores. Eu vou pedir ao Dr. Nascimento Lopes que, de facto, seja o mais breve possível. Quando faltar 5 minutos... Quando faltar 5 minutos, eu digo, tá bom, okay. Com certeza que chamaria a atenção disso. Então dava-lhe já a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Considerem-se todos cumprimentados. Apenas uma palavra especial para o António Augusto e para esta equipa do CEDAW de Aveiro, que há vários anos, esta parte, vem organizando este seminário, sempre em crescendo, sempre pondo a fasquia mais alta e sempre atingindo essa fasquia. O que de facto pode parecer estranho a muita gente, mas a mim não, porque a capacidade de trabalho que tem demonstrado não é por acaso. António Augusto, como sabes, há muitos anos que eu ando nisto e já vi muitos congressos internacionais com muito menos interesse e muito menos participação do que tem sido organizado aqui. E dizer que isso só vem provar também uma coisa: os sindicatos não existem apenas para defender aquilo que já temos, os sindicatos existem também para conquistar aquilo que não temos. E é exatamente a nível da segurança e saúde no trabalho que o CEDAW tem estado a fazer um trabalho extremamente importante, não apenas para defender aquilo que já temos, mas sobretudo para conseguirmos aquilo que ainda não temos. E que não venham dizer que os sindicatos não se preocupam com a questão do déficit orçamental, com a questão do déficit. Obviamente que se preocupam, mas os sindicatos não se preocupam apenas com o déficit orçamental, têm que se preocupar também com o déficit civilizacional. E é verdade que eu, enquanto cidadão, não me envergonho com o déficit orçamental, mas envergonho com o déficit civilizacional dos números dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais que o nosso país revela. Posto isto, e sem mais delongas, vamos àquilo que de facto aqui me traz: o trabalho isolado. Bom, estes números, já nós aqui falámos deles várias vezes, todos nós sabemos, são os tais, é o tal déficit civilizacional que aparentemente não preocupa muita gente, mas que a nós de facto deve forçosamente preocupar. A cada segundo, 9 trabalhadores são vítimas de um acidente que os afasta do trabalho pelo menos por 3 dias úteis. Imaginem, ao tempo que está a decorrer este seminário, quantos trabalhadores por esse mundo fora é que já tiveram acidentes de trabalho dessa gravidade. Agora, há uma coisa que nunca foi perguntada, ou pelo menos não se costuma perguntar, que é quantos acidentes vitimam os trabalhadores isolados. Até porque, desde logo, o trabalho isolado é sistematicamente, do meu ponto de vista, um fator subestimado na prevenção. Até porque ele, neste momento, encontra-se de tal forma disseminado um pouco por todo o mundo do trabalho e da indústria, que quase que não damos por ele. Aliás, eu até me atrevia a dizer, não só quase não damos por ele, como muitas vezes quase somos cúmplices dele. E eu depois poderia dar alguns exemplos disso, mas ficará lá mais para a frente. Primeira questão importante: trabalhar isolado não é, em boa definição, o mesmo que trabalhar sozinho. Não é ilegal, é evidente que não, é comum em muitos setores, em muitas atividades e está francamente em crescimento. No entanto, isto significa o seguinte: o trabalho isolado, quem está a desempenhar um trabalho isolado, corre exatamente os mesmos riscos que os outros trabalhadores quando estão a fazer a mesma coisa em equipa, mais uns riscos decorrentes do facto de estarem sozinhos. O isolamento intervém não apenas no ato em si, mas começa por intervir ainda antes do acidente, já que vai, como eu aqui digo, potenciar toda uma série de riscos acrescidos derivados da pessoa estar sozinho. Atenção, é muito importante deixar desde já aqui um alerta, porque não sei se no fim vou ter tempo. Alertar não é prevenir.
O que nós estamos aqui a falar é na prevenção, não é no alerta. É muito importante a questão dos sistemas de prevenção para quando há de alerta para quando há acidentes, mas mais importante que os sistemas de alerta para quando há acidentes é os sistemas de prevenção para que não haja acidentes. Prevenir não é melhor que remediar. Prevenir é completamente diferente de remediar. Prevenir é tentar evitar que algum dia seja preciso remediar. Qual é a definição legal do trabalho e trabalhador isolado? Não há. Esse é um dos problemas. Não há em Portugal e não há na esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos nacionais, não há uma definição legal do trabalho e trabalhador isolado. No entanto, em muitos países, essa indefinição legal é, do meu ponto de vista, até se calhar com grandes vantagens, é colmatada pela existência de normas técnicas. É o caso, por exemplo, aqui ao nosso lado, dos nossos vizinhos espanhóis, cujo, já agora, anterior Instituto Nacional de Segurança e Higiene no Trabalho, que agora se chama Instituto Nacional de Segurança, Saúde e Bem-Estar no Trabalho, têm normas técnicas muito claras sobre as condições em que pode e deve ser desempenhado o trabalho isolado. Deixo-vos aqui o link, se alguém estiver interessado em saber qual é a norma técnica espanhola. Tomara eu que nós tivéssemos uma coisa importante, tão parecida com isso. Ora bem, isso significa que ao não haver esta definição legal em cada país, cada um pensa o que quer sobre isto. Ora, logo, os dados existentes são completamente dispares e, obviamente, não é possível comparar os dados que resultam de definições diferentes. Não podemos comparar laranjas com maçãs, assim como não podemos comparar esse grande futebolista, que é o Cristiano Ronaldo, com aquele pequeno futebolista argentino chamado Messi. Ora bem, nós próprios cada um de nós tem um conceito sobre o que é trabalho isolado. E às vezes temos um conceito errado, porque eu normalmente, quando nas formações ponho estas duas fotografias e pergunto quem é aqui o trabalhador isolado, toda a gente diz é o astronauta, porque está lá em cima não sei onde. É mentira. O trabalhador isolado aqui é o pastor. Nenhum trabalhador no mundo, se calhar, está a ser tão acompanhado ao minuto, ao segundo, em termos de todos os seus sinais vitais, etc., do que o astronauta. Em contrapartida, ao pastor, se lhe der um badagaio, e como eu presumo que nem o cão nem as ovelhas tenham telemóveis e saibam servir Deus, provavelmente só quando derem pela falta dele é que vão saber que ele teve algum problema. Enquanto que o astronauta sabe-se na altura. Se calhar até antes do próprio astronauta saber que está a começar a ter um problema, em Houston já sabem que ele está a começar a ter um problema. Depois se o podem socorrer ou não, isso é outra história. Mas em termos de isolamento, este pobre deste pastor, como tantos pastores no nosso país e por esse país fora, estão mais isolados do que... Ora bem, há várias definições, pode-se trabalhar com várias definições, desde umas muito simples, como esta do trabalhador isolado, são os que trabalham sozinhos, sem supervisão próxima ou direta, até outras bastante mais complexas, etc. Todas elas servem, para trabalhar todas elas servem, desde que ponham o trabalhador no centro. Obviamente que também é fácil identificar toda uma série de enquadramentos normais, tradicionais dos trabalhadores isolados, que eles estão, por exemplo, sozinhos num local fixo, como uma loja, uma gasolineira, uma oficina, o que quer que seja. Por aí fora tenho aqui vários exemplos. Atenção, o teletrabalho é uma das formas de trabalho isolado. Normalmente esquecemos desse pequeno detalhe. Portanto, pode ser em locais fixos, temos aqui alguns, uma gasolineira, um trabalhador que trabalha sozinho numa oficina, um trabalhador de escritório que faça turnos esquisitos, as mulheres da limpeza, que vão limpar os escritórios de manhã antes de toda a gente entrar, ou à noite depois de toda a gente sair e que muitas vezes estão sozinhas. Aqueles trabalhadores que de facto fazem, digamos, o controle daquelas enormes consolas dos vários sítios onde de facto hoje em dia existem. Trabalhadores de portaria de hotéis, etc. Estão num local fixo, nós sabemos onde eles estão, mas eles estão sozinhos. Ou então em locais móveis, os transportistas, por exemplo, os motoristas, os camionistas de longo curso e não só, os pescadores da pesca artesanal, que muitas vezes, ao contrário até do que diz a legislação, vão para a água sozinhos, os madeireiros, os pastores, que já aqui falei, enfim, toda uma série de trabalhadores que estão em locais móveis, esses nem sequer sabemos naquele preciso momento onde é que eles estão, mas que estão sozinhos. Móveis ou fixos, sabemos que eles estão sozinhos. E isto é agravado porque a evolução recente leva-nos, quer por causa da evolução dos sistemas de produção, mas não só, a que cada vez haja mais trabalho isolado.
Cada vez mais o homem é substituído por robôs, braços mecânicos, etc, etc. Cada vez mais os controles em termos de consolas são cada vez mais centralizados. Pode estar um homem sozinho a controlar toda uma central nuclear, por exemplo. Esperemos que não aconteça nada ao homem sozinho enquanto está a controlar a central nuclear, senão as coisas podem correr mal, mas a verdade é que muitas vezes estão sozinhos. Portanto, tudo isto está a crescer cada vez mais. Não está a diminuir o trabalho, o que está a diminuir é o emprego, mas isso é outra história. Para além disso, toda uma abordagem do trabalho, com uma centragem cada vez mais na atividade produtiva, faz com que este trabalho isolado esteja também por aí a crescer cada vez mais. Através das subcontratações, das subcontratações, das subcontratações, por aí fora, no fim está um homem isolado, se calhar, dos franchisings e, mais uma vez, do teletrabalho, do trabalho em casa, do trabalho dependente em casa, mesmo quando não se está no trabalho, que já hoje foi falado aqui. Portanto, tudo isto faz com que o trabalho isolado esteja, de facto, em crescimento. E de tal forma que, mesmo com definições diferentes, mesmo com visões diferentes, uma coisa para nós devia nos preocupar. É alarmante o ritmo com que o trabalho está a tornar-se cada vez mais um trabalho isolado. Ora bem, a que tipo de riscos é que podem estes trabalhadores isolados estar expostos? Entre outros, estes. Os acidentes ou emergências que possam surgir no trabalho, incluindo a deficiente prestação dos primeiros socorros. Atenção, isto pode acontecer mesmo sem ter que ver com o trabalho. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter um ataque cardíaco durante o trabalho. Se estiver a trabalhar numa equipa, obviamente que os outros percebem. Se estiver a trabalhar sozinho, provavelmente só quando se der pela falta dele é que se vai ver. No caso das doenças súbitas, sejam elas quais forem. A violência física. Um trabalhador sozinho está muito mais sujeito a riscos de violência física, quer por parte do público, quer por parte de eventuais intrusos. Está muito mais sujeito a isto do que um trabalhador que esteja acompanhado. Há alguns riscos do trabalho isolado que podem perfeitamente ser tipificados em relação a várias das profissões. Por exemplo, os trabalhadores sociais e de instituições estão normalmente associados a riscos de doentes ou de clientes, familiares, abusivos, violentos, movimentação de cargas, etc. Todos aqueles que trabalham, por exemplo, nos hospitais, sabem perfeitamente que quanto mais isolado está um trabalhador, mais sujeito a este tipo de violência está. As empregadas domésticas estão sujeitas a quedas, a ferimentos, a movimentações de cargas manuais, que muitas vezes não deveriam sequer ser manuais, a lesões por manuseio do lixo, etc, etc, etc. Portanto, aqui temos uma série de... Eu não estou muito preocupado em ver isto tudo, porque eu vou deixar aqui a apresentação e depois ela ser-vos, penso eu, dado acesso a ela, e poderão ver com mais detalhe as coisas estas tipificações dos riscos associados aos trabalhadores. Importante é definir que, enquanto nós aqui ainda não estamos muito preocupados com esta situação, um pouco aí por essa Europa fora e por esse mundo fora, já se começa a manifestar alguma preocupação com esta questão do trabalho isolado. Há um trabalho extremamente importante, para mim, dos mais completos que foi feito até hoje, feito por um senhor francês, Guilherme, em que caracteriza, mais ou menos, enfim, com alguma certeza científica, o trabalhador isolado acidentado. E chega à conclusão que 96% são trabalhadores de sexo masculino, enquanto que para trabalhadores não isolados é 94%, portanto, há uma tendência a ser maior nos trabalhadores masculinos e, sobretudo, na indústria extrativa, na exploração de pedreiras e em minas. Na metalomecânica também é elevada, mas nestes três são, de facto, o perfil do trabalhador isolado acidentado mais comum. Obviamente que, dentro destas atividades, há uma que está particularmente sujeita a este tipo de risco de acidente, que são os dos condutores de máquinas. Sejam elas máquinas ou meios de transporte. Entretanto, foi feito um trabalho também bastante importante em França, pelo INRS, que pegou nos acidentes de trabalho muito graves e mortais em França e foi ver, em termos dos trabalhadores isolados, qual era a prevalência em relação aos outros trabalhadores. E chegou, por exemplo, à conclusão que, sobretudo entre condutores de máquinas, há uma muito maior prevalência de acidentes de trabalho quando estão isolados do que se trabalharem em equipas ou onde quer que seja. Fizeram mais uma série de estudos onde, portanto, se pode verificar que indústrias extrativas, transporte terrestre, fabricação não metálica, indústria química, indústria de papel e cartão, tudo isto
Sempre que o trabalhador está isolado, há uma muito maior taxa de incidência de acidentes do que se o trabalhador trabalhar em equipa. Há dois setores que estão também particularmente, setores e subsetores, estão particularmente vulneráveis ao trabalho isolado. São os serviços de limpeza e as empresas de segurança, por razões óbvias. Aliás, eu devo dizer-vos que um dos últimos acidentes de trabalho mortais, para mim, mais chocantes, que passou-se exatamente com uma trabalhadora de um serviço de limpeza numa grande superfície, em que só foi dado por ela 2 dias depois, porque a senhora não aparecia e estava compactada juntamente com o cartão junto de uma grande superfície. É importante também que se saiba que, isso é uma coisa que normalmente é referida várias vezes, uma das atividades mais perigosas em termos de trabalho são as atividades de manutenção. Pois também aqui, quando essa manutenção e reparação são feitas por trabalhadores isolados, a taxa de acidentes de trabalho muito graves e mortais entre esses trabalhadores isolados é francamente superior à dos trabalhadores não isolados. Isto significa que começamos a ter uma noção da dimensão do problema. Mas convém não esquecermos nunca que trabalhar sozinho não é estar apenas sozinho, mesmo quando surgem os problemas. É também termos que arcar com as consequências de estarmos sozinhos. O isolamento nunca é só físico. O isolamento normalmente é acompanhado, o isolamento físico, do isolamento psíquico. Nós não estamos apenas sós, como nos sentimos sós. E isso é tanto mais importante quanto esse isolamento psíquico tem um efeito negativo sobre o desempenho e a qualidade daquilo que fazemos. Isto porquê? Porque normalmente este isolamento provoca 2 tipos de reações psicológicas. Por um lado, reações psicoafetivas, por outro lado, reações cognitivas. Entre as psicoativas, eu, destaquei que a ausência de estímulo e da presença de outras pessoas, de colegas de trabalho, faz, por um lado, diminuir o estado de alerta e, por outro lado, vai criar um sentimento de tédio, de monotonia daquilo que nós quisermos. Para além disso, se formos chamados a tomar uma decisão, estamos, como se costuma dizer, estamos feitos. Porque estamos sozinhos e vamos ter que tomar a decisão sozinhos. Se estivermos numa equipa, podemos perguntar, pedir opiniões aos outros. E agora o que é que se faz? Eu acho que se faz isto. Eu acho que se faz aquilo. Estamos sozinhos, não podemos perguntar a ninguém. Somos nós que temos de tomar a decisão. E muitas vezes não estamos preparados cognitivamente, não temos conhecimentos, não temos competências para tomar a decisão, mas temos que a tomar. E isto de um ponto de vista psicoafetivo, é extremamente complicado. 5 minutos. Ok, muito obrigado. Em termos cognitivos, ora bem, não temos a informação necessária, não temos a formação necessária, não temos os meios adequados, mas temos que tomar a decisão, temos que inventar. Pode correr bem ou pode correr mal. Se corre bem é um alívio, mas se corre mal é um peso tremendo. O trabalhador isolado, olha, isto é um bocadinho a diferença entre os desportos coletivos e os desportos individuais. Num desporto coletivo, quando ganhamos, ganhamos todos, mas também quando perdemos, perdemos todos. Podemos dividir com os outros a desilusão do termos perdido. Num desporto individual, se ganhamos, ganhamos nós, se perdemos, perdemos nós. Não há ninguém com quem partilhar, nem as alegrias da vitória, nem as tristezas da derrota. Ora bem, isso em termos de trabalho também se verifica. Ora, eu comecei por dizer há bocado que não há uma definição legal de trabalho e trabalhador isolado. Mas quer isso dizer que o empregador, por não existir essa definição legal, está isento de obrigações legais? Obviamente que não. O empregador, em qualquer das circunstâncias, tem sempre que cumprir as obrigações gerais do empregador, que aliás estão previstas na Lei 3 de 2014, que estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. E, portanto, tem que as aplicar quer a trabalhadores em equipa, quer a trabalhadores isolados. Não venham dizer, como não há definição legal, não sabemos o que é que havemos de fazer. Sabem, está lá tudo. Obviamente que, entre essas obrigações gerais, tem assegurar ao trabalhador as condições de segurança e saúde em todos os aspectos do seu trabalho, esteja ele isolado ou em equipa, e respeitar e seguir os princípios gerais de prevenção, respeitando aquela hierarquia, porque, atenção, os princípios gerais de prevenção não estão postos por aquela ordem por acaso, não, aquilo é uma ordem hierárquica que tem que ser cumprida aquela ordem hierárquica. E, em qualquer situação, a peça-chave é a avaliação de riscos. E, portanto, mesmo ou sobretudo até nos locais onde há trabalhadores isolados, deve ser implementada uma avaliação de riscos correta. Atenção que o trabalhador isolado também tem responsabilidades, não é só o empregador, o trabalhador também tem. E é bom que as pessoas percebam
que se eu em qualquer situação sou também, eu quase que diria, o principal responsável pela minha segurança, não posso estar à espera que sejam os outros a lutar por mim se eu próprio não o fizer, então quando estou isolado ainda mais responsabilidade tenho sobre isso. Portanto, há aqui direitos e deveres de ambas as partes, mas obviamente que a parte do leão está claramente por parte do empregador. Para além dos riscos gerais, é importante que se refira que há 3 grandes grupos de risco, que são particularmente importantes quando se está no trabalho isolado: segurança, psicossociais e violência. Já falámos aqui nos riscos de segurança, nomeadamente doenças súbitas, etc., acidentes inopinados, aliás, como qualquer acidente deve ser, e, portanto, quando se faz a avaliação de riscos, devemos ter em atenção a possibilidade disso acontecer e, portanto, o que é que se pode fazer se isso acontecer. Depois temos os riscos psicossociais, que eu também já aqui falei, em termos do trabalho isolado, que são as alterações de comportamento que podem provocar desequilíbrios emocionais, o stress que é causado pelo isolamento, pelo trabalho monótono, pelas rotinas, por tudo isso, e a necessidade que há de recorrer à experiência própria para tomar decisões, quando muitas vezes não temos experiência própria para tomar as decisões. Tudo isto são riscos psicossociais que têm que ser avaliados quando se faz a avaliação de risco. E por último, temos os riscos de violência. Quer, sobre isto, atenção, sobretudo em setores como o da segurança privada, no comércio, no atendimento ao público, e estes riscos de violência não são apenas de violência imediata, de assaltantes, de agressão, não, são também de assédio moral e de assédio sexual. São também riscos que é necessário terem atenção quando se fala em trabalhadores isolados, porque obviamente uma mulher que está a trabalhar isolada está ainda muito mais sujeita a assédio sexual do que estiver integrada numa equipa. Medidas preventivas relacionadas com a segurança. Ponto 1, assegurar a participação dos trabalhadores. É necessário que se ouçam os trabalhadores e que se saiba quais é que são os riscos que eles sabem, que eles já experimentaram na pele e que são eles a dizer: estes são os principais riscos de segurança que eu tenho quando estou a trabalhar sozinho. Em termos de medidas de caráter psicossocial, é importante terem atenção quer a carga física e psicológica a que o trabalhador está sujeito, as condições do próprio trabalhador. Obviamente que eu não vou, ou não deveria, atribuir determinadas tarefas a trabalhadores que eu sei que, de um ponto de vista físico, não estão bem. Isto, claro, se a medicina do trabalho funcionasse, mas isso é outra história. Os vínculos das pessoas, a formação e a informação. Eu não posso atribuir tarefas muito menos isoladas a um trabalhador que não tem formação nem informação sobre a tarefa que vai desempenhar. Quanto aos riscos de violência, obviamente, temos que terem atenção àquilo que são as ameaças da violência laboral, que de alguma forma, enfim, é fácil de identificar, e temos que terem atenção, sobretudo quando se fala em assédio sexual, a tentar evitar ao máximo colocar mulheres a trabalhar sozinhas em situações que são, digamos, propícias a. Há perguntas. A avaliação de riscos que é feita para o trabalho isolado não é apenas aquela que é feita para o trabalho normal para desempenhar em equipas. Há perguntas que devem sempre ser colocadas quando estamos em situações de trabalho isolado. Estas, por exemplo: o local de trabalho apresenta riscos específicos para um trabalhador sozinho? Existe um acesso seguro de entrada e saída para quem trabalha fora do horário normal de elaboração da empresa? O trabalho envolve a utilização de maquinaria e equipamento que não possa ser manuseado em segurança por uma única pessoa? Existem produtos químicos ou outras substâncias perigosas suscetíveis de constituírem um risco acrescido para um trabalhador sozinho? Estas perguntas não têm obrigatoriamente que ser feitas quando estamos a falar em trabalhos de equipa, mas quando estamos a falar em trabalhos isolados é obrigatório que sejam feitas. Juntamente com estas, deixo-as aqui para depois vocês poderem ver com mais atenção e, sobretudo, não esquecer que a avaliação de riscos, quer esta, quer a outra normal, deve sempre ser repetida com frequência e sempre que haja alterações nas máquinas, nos equipamentos, nos processos, na organização do trabalho. Todos nós já ouvimos dizer que chega-se a uma empresa e diz: fez a avaliação de riscos? Fiz, sim, senhor. Há quanto tempo? Há 20 anos. Não é a mesma coisa, obviamente. E repito, alertar não é prevenir. É muito importante alertar, mas sobretudo é importante prevenir. Os sistemas de alarme são fundamentais para reagir e socorrer em caso de emergência, mas não evitam que isso aconteceu. É evidente que temos que os ter em atenção, porque muitas vezes a rapidez do socorro é fundamental, é uma questão de vida ou de morte. Há situações em que, quando as coisas acontecem, se de facto o socorro não é imediato, a pessoa morre. Este exemplo eu trouxe-o de propósito, peço desculpa de chocar algumas pessoas, mas este homem sobreviveu. E este homem só sobreviveu porque foi socorrido imediatamente.
Os sistemas de alarme, como já disse, são muito importantes, mas é muito importante também que as empresas definam procedimentos de emergência específicos para as situações de trabalho isolado. Quando as empresas recorrem a trabalho isolado, devem obrigatoriamente ter procedimentos de emergência específicos para quem está a trabalhar isoladamente. Deixo-vos aqui uma lista de verificação para o trabalhador isolado. Deixo-vos também alguns conselhos sobre o que pode ser feito para garantir o trabalhador e termino só com uma fantasia que temos que eliminar a todo o custo. A fantasia de que um trabalhador devidamente formado e habituado a desempenhar determinada tarefa, integrado numa equipa, está habilitado a desempenhar essa mesma tarefa sozinho. Isto é uma fantasia, isto não é verdade. Sem querer ferir suscetibilidades clubísticas, mas o Jonas, por exemplo, integrado na equipa e na linha ofensiva do Benfica, marca muitos golos. Agora experimentem pôr o Jonas a jogar sozinho e vão ver quantos golos é que ele marca. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Luís Lopes. Passava de imediato a palavra ao Dr. Garcia Pereira e espero que, de facto, ele seja capaz de sintetizar aquilo que tem. Eu sei que ele tem muita capacidade de síntese, mas vamos tentar trabalhar, porque se não para, alguém tem que o parar. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao STAL, em especial na pessoa do Sr. António Augusto, o honroso convite para vir aqui uma vez mais refletir convosco em conjunto uma série de matérias que são, de facto, de particular importância, não apenas para o futuro da vida dos trabalhadores, como do futuro da vida do próprio país. Saúdo os meus colegas de mesa, o Dr. Luís Lopes e o Presidente, confessar que estou aqui perante vários desafios. Um deles é o de que fui ameaçado que seria acotovelado quando me aproximasse perigosamente do tempo final da minha intervenção. O segundo é que o professor Jorge Costa Santos anunciou publicamente que eu iria falar sobre o assédio moral e esse não é o tema da minha intervenção. E o terceiro é conseguir encaixar tudo aquilo que, porventura, seja mais importante para dizer no curto espaço de tempo disponível. Mas vou procurar desincumbir-me dessa tarefa. Dizendo apenas, quanto ao assédio moral, não queria deixar de referir o seguinte. Não obstante a modificação legislativa que foi introduzida nas questões do assédio moral por uma lei publicada em agosto passado, a Lei 73/2017, de 16 de agosto, que traz algumas melhorias legislativas, a verdade é que, do ponto de vista da situação do assédio moral em Portugal, estamos rigorosamente na mesma. E importa assinalar isto porque mostra que não é por se mudarem as leis, se não se mudarem outras coisas, que os fenómenos sociais conseguem ser alterados. Nós continuamos a ter um número gigantesco de trabalhadores vítimas de assédio moral no local de trabalho, continuamos a não ter estatísticas fidedignas, porque o que há são estudos de campo mais ou menos setorizados, mas, de qualquer maneira, aqueles que existem e a extrapolação feita a partir deles permite apontar para um número que vai para cerca, se não mais, de 500 mil de trabalhadores, 500 mil trabalhadores vítimas de assédio moral, com consequências materiais e, sobretudo, não materiais gravíssimas, e essas não são nunca tidas devidamente em conta. É que não é apenas o problema da baixa, da cessação do contrato de trabalho dita por mútuo acordo, que foi forçada, os tratamentos que a própria pessoa teve de recorrer, é frequentemente a destruição da própria família do trabalhador, é a destruição do trabalhador enquanto ser humano, enquanto cidadão, cuja saúde física e, sobretudo, cuja saúde anímica fica arruinada para o resto da vida. E os turquemadas responsáveis por esse tipo de instrumento de gestão, que é utilizar o assédio moral exatamente como uma forma de gerir relações de trabalho, saem completamente impunes. Queria assinalar que a incriminação que fez o professor Jorge Costa Santos, que resulta da introdução feita ao Código Penal de um novo tipo criminal, o artigo 154A do Código Penal, ele prevê o crime de perseguição. Mas o crime de perseguição está definido de uma maneira que está mesmo despropositadamente para não se aplicar às relações de trabalho. Porque começa por dizer quem, de modo reiterado, perseguir ou assediar outra pessoa. Ora, primeiro temos aqui uma exigência de um modo reiterado
E a verdade é que, tal como noutros tipos criminais, por exemplo, da violência doméstica, já se chegou à conclusão que pode haver atos que, não sendo reiterados, atingem um determinado grau de violência que devem ser à mesma qualificados enquanto tal. Em segundo lugar, é preciso ter presente uma coisa de enorme importância e que se chama os preconceitos ideológicos que hoje predominam em larga escala nos nossos tribunais. Os senhores tomaram conhecimento seguramente, porque são pessoas informadas de alguns acórdãos publicados na área dos crimes, por exemplo, de natureza sexual ou de violência doméstica, que são verdadeiras atrocidades medievais e que vieram, entretanto, ao de cima, mas é preciso dizer que o mesmo tipo de preconceitos, e não vêm tão ao de cima, porque são menos conhecidos, são todos os dias enfiados na jurisdição do trabalho. E hoje o discurso de que agora o assédio moral está na moda, o assédio é tudo e não é nada, e o que daí depois decorre em termos de prática judiciária inutiliza completamente o artigo 29 do Código de Trabalho e este artigo 154 do Código Penal. Chama a atenção para a desvalorização completa que a maioria dos nossos juízes faz das declarações de parte, que passaram a ser um meio de prova admissível em que o próprio autor ou autora pode requerer ser ouvido e a que não se liga nenhuma e se ostenta até, doutor, eu não ligo nenhuma a isso, então é a versão da parte. As exigências são feitas quanto à prova, quer quanto à prova dos factos, quer quanto à prova dos danos. Porquê é que se há de exigir que alguém que foi insultado, vexado e humilhado perante terceiros, designadamente os seus colegas de trabalho ou até terceiras pessoas como clientes, foi insultado, foi chamado de filho de etc., esta pessoa tem de fazer prova de que se sentiu machucada e humilhada? Este sentimento subjetivo de alguém que é atacado desta forma miserável não é um facto público e notório que deveria dispensar qualquer prova e, no entanto, nós temos os nossos tribunais sempre a exigir essa prova. Fora dos casos em que seja óbvia a discriminação, o ónus da prova cai em cima da vítima. E, finalmente, os montantes completamente ridículos, irrisórios, provocatoriamente irrisórios, das indenizações por danos morais fixadas pelos nossos tribunais, a que se alia uma coisa que, em certa altura, aí alguns falaram, entretanto calaram-se todos, que é o custo absolutamente escandaloso da justiça laboral. A justiça laboral devia ser gratuita. Não só não é gratuita, como é exatamente igual à justiça civil ou à justiça comercial. E isso impossibilita, o regime das custas está a impossibilitar muitos trabalhadores que, pelo facto de terem na família alguém que tem um vencimento normal, médio, ou até abaixo de médio, salta fora da fórmula da isenção para a atribuição do apoio judiciário e, portanto, as custas transformaram-se num meio de impedir as pessoas de acederem aos tribunais para a defesa dos seus direitos. E quando nós vemos responsáveis políticos proclamarem com um ar muito orgulhoso que há menos 1/3 dos processos que deram entrada nos tribunais, essas pessoas ou não sabem o que estão a dizer, o que já é grave, ou sabem ainda é mais grave. Porque o que se tem passado não é que tenha diminuído a litigiosidade laboral designadamente nesta área, o que tem é diminuído o acesso das pessoas que não têm capacidade económica para suportar, de facto, ações sujeitas a um regime de custas absolutamente inaceitável. E, portanto, enquanto estas matérias todas não forem, de facto, alteradas, pode-se fazer as modificações legislativas e algumas haveria a fazer. Eu digo pelo menos uma. Nas ações de assédio moral, ter legitimidade passiva, isto é, poder ser demandado como réu, não apenas a organização, mas também diretamente o assediador. Que em vez de aparecer no tribunal a funcionar como a primeira e principal testemunha da entidade empregadora, onde se pratica o assédio moral, passava a ter que sentar o traseiro no banco dos réus, juntamente com o legal representante da entidade empregadora. E esta é uma questão que está em aberto, há um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2012 e nada mais do que isso, e o entendimento dominante é que não é possível fazer, numa ação laboral, processar também o direito assediador. Agora, vamos, enfim, muito apressadamente, mas ao tema, eu queria chamar a atenção quanto a alguns números, que acho que é importante salientar. O fosso salarial entre homens e mulheres está em média em 17,5% de diferença em desfavor das mulheres e cresceu 4,6% só no período entre 2011 e 2016. Curiosamente, esse fosso é mais apertado nos salários mais baixos, cerca de 5%,
E relativamente às remunerações superiores, essa diferença para trabalho exatamente igual, digamos igual, eu depois queria só assinalar uma questão nessa matéria, chega a uma diferença de 30%, em desfavor, uma vez mais, das mulheres. Mesmo em função da escolaridade, se nós formos comparar os níveis remuneratórios em função do grau de escolaridade ou de qualificação dos trabalhadores, nós verificamos que essa diferenciação é nos degraus mais baixos de 18%, nos degraus mais altos de 30%. As mulheres com mais de 65 anos ganham menos de 43,4% que os homens. Os contratos a tempo inteiro, uma raridade, como se sabe, nós tem-se falado ultimamente muito de, estão ainda há bocado, quando vinha para cá, vinha a ouvir no rádio as notícias, e baixou a taxa do desemprego. A taxa do desemprego baixou e falava-se para menos de 8%, não é verdade? A taxa real de desemprego, isto é, se nós metemos lá os trabalhadores desempregados desencorajados, que já não têm esperança de voltar ao mercado de trabalho, os inativos que não estão disponíveis por qualquer razão, por exemplo, pessoal ou familiar, terem que cuidar de um parente, os inativos ocupados, aqueles que são colocados em cursos de formação profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do estilo como plantar caracóis em 5 lições sem mestre, e, finalmente, os subempregados, ou seja, as pessoas que apenas arranjam ganchos, trabalhos com reduzido número de horas que não conseguem arranjar trabalho, esta taxa salta para 17%. E desde 2014 para cá, 82% dos novos contratos de trabalho, sobretudo os contratos de trabalho dos jovens, foram contratos a termo. Mas, de qualquer maneira, esta diferenciação é uma diferenciação absolutamente gritante e com consequências estratégicas gravíssimas. É preciso dizer que Portugal teve um saldo demográfico negativo. Aliás, um dos números da Revista Segurança tem um artigo que tive a oportunidade de escrever sobre essa matéria, e que mais do que um saldo demográfico negativo, isto é, maior número de pessoas que morrem do que as que nascem, muito mais grave do que isso, é o número de crianças que nascem por cada mulher em idade fértil. Porque esse número tem vindo sucessivamente, e que é o que asseguraria, se mantivesse nos níveis adequados, asseguraria a substituição das gerações. Ora, o que acontece é que esse índice, chamado índice sistemático de fecundidade, mínimo para assegurar a renovação das gerações, é de 2,1, e no nosso país, a partir de 1982, e muito em particular em virtude não apenas das reformas laborais, mas também de uma lógica tendente a dizer às mulheres, também aos homens, no que diz respeito aos direitos de parentalidade, mas sobretudo às mulheres, que ou escolhes o emprego, ou escolhes a carreira, ou escolhes ter responsabilidades parentais, conduziu a que esteja neste momento em 1,3. 1,3. Isto significa um agravamento do envelhecimento da população absolutamente drástico, com consequências verdadeiramente extraordinárias, designadamente do peso das despesas de saúde, das despesas da Segurança Social, uma pressão enorme sobre a sustentabilidade da Segurança Social. E não há nenhum país que tenha sobrevivido a manter-se uma situação destas. Repito, não apenas um saldo demográfico negativo, que obviamente ocorreu quando, pelas restrições à imigração, designadamente pelas políticas securitárias, o número de imigrantes deixou de ser tão grande, e quando, por força sobretudo das medidas laborais da Troika, se atirou com cerca de 110 mil cidadãos portugueses para fora do país, fundamentalmente jovens, ou seja, e uma vez mais, também mulheres em idade fértil. E não é apenas o saldo demográfico negativo, é de facto esta incapacidade da renovação da geração. E, no entanto, todos os dias nós continuamos a deparar-nos com lógicas de critérios de avaliação de desempenho, com lógicas de critérios de progressão nas retribuições, por exemplo, que assentam em critérios de assiduidade que põem de fora as mulheres que assumem responsabilidades parentais. Por exemplo, apesar de estar na lei que a licença de maternidade conta para todos os efeitos como tempo de serviço efetivo, adota-se nas políticas de gestão um conceito de assiduidade que considera a mulher que gozou licença de maternidade, e mais ainda, a mulher que no último período de gravidez, por exemplo, teve de entrar numa baixa por doença, por risco, de gravidez de risco,
considera-se que essa mulher é menos assídua e, portanto, é menos bem classificada e, portanto, não progride tanto na retribuição e, portanto, não progride tanto na carreira e, portanto, amanhã, quando houver um daqueles inúmeros e facílimos de operar despedimentos por extinção do posto de trabalho, estará, em primeiro lugar, na calha para ser mandado embora. E esta é a situação que nós temos em 2016, 2017. Por outro lado, no que diz respeito à questão da raça, queria salientar que as pessoas com nacionalidade... Nós não temos uma desagregação de dados laborais por etnia, isso até é considerado eventualmente perigoso, se não mesmo ilegal. Mas a verdade é que, a partir do estudo empírico dos dados, nós constatamos que as pessoas com nacionalidade dos PALOPs, portanto, em que a questão da raça, da etnia está muito presente, estão em termos relativos 3 vezes mais em profissões menos qualificadas. E para o mesmo tipo de profissão recebem em média qualquer coisa como menos 103 euros mensais. 103 euros mensais. Isto de acordo com os próprios quadros de pessoal do Ministério do Emprego. Tem o dobro do desemprego que os restantes trabalhadores. Estão 7 vezes mais em alojamentos rudimentares. E, no entanto, nós temos o artigo 13 da Constituição que proclama o princípio da igualdade, temos um artigo 24 do Código de Trabalho que proclama o direito à igualdade, temos um artigo 25 do Código de Trabalho que proíbe práticas discriminatórias, quer no recrutamento e depois na seleção e recrutamento e depois na execução do contrato de trabalho. No entanto, eu acho que é importante salientar que se é óbvia a existência da diferenciação, quer em termos de género, quer em termos de raça, nós hoje estamos confrontados com uma situação gravíssima, de que ninguém quer falar, e que se chama trabalho escravo, no sentido literal do termo. Eu não estou a falar do trabalho equiparado a escravo. Não estou a falar de jovens que entram sistematicamente por contrato a termo para preencher necessidades permanentes de trabalho, ou recibos verdes completamente fraudulentos para disfarçar como prestações de serviços, relações de trabalho subordinado, ou com as aldrabices dos contratos de formação e outras coisas similares. Não estou a falar sequer disso. Eu estou a falar de pessoas privadas da sua liberdade. E se em 2014, e estes dados vêm de instituições internacionais, porque são temas mais ou menos estáveis em Portugal, a Walk Free Foundation estimava que em Portugal houvesse 1.400 pessoas em situação de escravatura. O índice global de escravatura para 2016 pulou para 12.800 pessoas. E há relatos empíricos, eu acho que só as entidades responsáveis por este tipo de coisas, e que, a começar pela ACT, e eu vou direto ao problema, é que não veem o que é que se está a passar neste momento no Alentejo. Nós temos autarcas como, por exemplo, o da Vidigueira, que tem protestado alto e bom som contra as situações de trabalho escravo que tem conhecimento na existência do seu concelho. Toda a gente sabe que, por exemplo, em atividades como a da apanha da azeitona, a apanha de fruta, há neste momento cidadãos estrangeiros, designadamente do outro lado do mundo, como o Bangladesh e o Paquistão, que vivem fechados em barracões, que trabalham 12 e mais horas por dia, que estão completamente limitados na sua liberdade de movimentos, obviamente sem documentos e ameaçados que se mexem, seja de que forma for, são imediatamente denunciados ao CEF e, portanto, expulsos do país e privados da sua fonte de subsistência, e tudo isto se passa sem que haja uma atuação a sério. Recentemente, queria chamar também a atenção, todos nós sabemos, toda a gente sabe, exceto pelos vistos da ACT, que no Rio Tejo há uma rede controlada por máfias que tem a seu cargo cerca de 1 milhar de pessoas, empregos na apanha de bivalves, que se vê todas as marés a ir e a vir e que estão em situações absolutamente infra-humanas. E, no entanto, esse movimento pendular continua a verificar-se tranquilo e calmamente. É preciso dizer, com toda a clareza, isto é um país, com a Constituição e as leis que nós temos, admite que a cidadãos do mundo possa aplicar-se trabalhos destes. Chama a atenção que hoje em dia o grupo de peritos em ação contra o tráfico de seres humanos chamou a atenção para o facto de Portugal ser um dos países com o maior desaparecimento de crianças e de tráfico de pessoas tem vindo a crescer, sendo uma placa giratória, percebem que eu estou a citar de um relatório,
para o tráfico de crianças e adolescentes para países europeus, designadamente a França e a Alemanha. O próprio presidente do Sindicato de Carreira, Investigação e Fiscalização do CEF, recentemente, na abertura do 21º Congresso do Sindicato, em 27 de abril deste ano, disse que as estatísticas oficiais são, para utilizar a expressão do professor Jorge Costa Santos, uma completa e monstruosa mentira. Os senhores peguem num número das estatísticas oficiais, multipliquem por 20 e nem, palavras dele, e nem uma pálida ideia do que é a realidade que nós temos hoje em Portugal terão. Nós batemos no fundo nesta matéria e eu acho que é muito importante que haja um espaço, como o espaço dos seminários do STAL, em que se possa discutir, porque essas pessoas não têm as condições mínimas. Reparem, isto soma-se a outras situações. Portugal tem uma mancha de trabalho não declarado, também se chama atípico ou informal. Isto é trabalho que não existe à luz da lei, em que os trabalhadores não estão inscritos na Segurança Social, em que recebem as remunerações miseráveis por baixo da mesa, e é como se não existissem. Quando têm um acidente, são levados de urgência para um hospital, são levados para um hospital, largados no serviço de urgência e instruídos para dizer que tiveram um acidente quando jogavam futebol na praia. Também compreenderão isto, estou-me a reportar a um caso concreto. E essa mancha de trabalho informal e atípico representa 20%, obrigado, 20% a 25% do PIB. Portanto, nós temos, não obstante toda a afirmação, digamos, dos direitos formalmente consagrados, nós temos manchas extensíssimas onde falar de segurança e saúde no trabalho é pura e simplesmente uma falácia. Porque, antes de mais, essas pessoas precisam que se lhes fale de liberdade e de remunerações mínimas para conseguirem comer. E a coisa chegou mesmo a um ponto absolutamente inaceitável. E eu acho que é muito importante salientar estes aspectos para agora voltarmos a outro ponto. Porquê é que isto é assim? É assim porque nós temos uma sociedade em que, embora nos últimos 20 anos nós tenhamos, em particular nos últimos 20 anos, alcançado progressos científicos e tecnológicos absolutamente extraordinários, num objeto como este telemóvel que está aqui, está hoje concentrada mais informação e há disponibilidade de aceder a mais informação do que tinha a nave lunar, a nave espacial que aterrou na Lua em 1969. Nós hoje metemos na cabeça de um alfinete um chip que tem mais informação do que aquela que se conseguia recolher aqui há 20 anos atrás e colocar num quarteirão inteiro. Aquilo que se passa agora, neste preciso momento, do outro lado do mundo, pode ser conhecido imediatamente em tempo real. E, todavia, estes enormes progressos científicos e tecnológicos, que deveriam permitir uma relação mais harmoniosa com o trabalho, jornadas de trabalho menores, muito menos penosas, não têm servido para nada disso. Comemorámos há pouco tempo o 1º de Maio, que celebra uma luta dos operários de Chicago pela jornada das 8 horas de trabalho, e as jornadas de 8 horas de trabalho para muitos trabalhadores em Portugal são uma completa miragem. E, portanto, o que é que isto significa? Esses enormes progressos científicos e tecnológicos, em vez de terem sido colocados ao serviço da humanidade, foram colocados ao serviço de uma pequeníssima minoria. Em 2017, segundo dados da ONU, 1% da população mundial apropriou-se de mais de 80% de toda a riqueza produzida no mundo. E 50% de toda a população mundial teve acesso a 0% dessa riqueza. Ou seja, nós temos instrumentos, tecnologias cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais sofisticados, mas temos relações sociais de produção que, obviamente, permitem que esses progressos sejam apropriados exclusivamente ao serviço de uma pequena minoria. Uma pequena minoria, já agora, que lá fora, como cá no nosso país, faz lembrar aquilo que o padre António Vieira dizia. E eu aqui, obviamente estou-me a referir aos piratas da terra. E o padre António Vieira dizia: o pirata do mar não rouba os da sua república. Os da terra roubam os vassalos do mesmo rei cujas mãos juraram homenagem. Do corsário do mar posso-me defender, aos da terra não posso resistir. Do corsário do mar posso fugir, dos da terra não me posso esconder. O corsário do mar depende dos ventos. Os corsários da terra sempre têm por si a monção. Enfim, o corsário do mar pode o que pode, os da terra podem o que querem. E por isso nenhuma presa lhe escapa. Se houvesse um ladrão omnipotente, que vos parece que faria a cobiça junta com a omnipotência? Pois é o que fazem estes corsários. Será que estes corsários são invencíveis?
Não, de todo não. E discutir estas questões da segurança e saúde no trabalho é pôr a nu alguns dos aspectos mais chocantes daquilo que é verdadeiramente a escravidão da relação assalariada. E por isso, eu acho que é tempo, mesmo que isso possa para alguns não ser considerado muito politicamente oportuno ou socialmente oportuno, relembrar um célebre poema de um extraordinário poeta chamado Manuel da Fonseca, um poema chamado Antes que Seja Tarde, que diz assim: abre os olhos e volta, abre os braços e luta. Amigo, antes da morte vir, nasce de vez para a vida. Nasçamos de vez para a vida. Obrigado. Obrigado, Garcia Pereira. Ainda nos sobra, apesar das duas excelentes comunicações, ainda nos sobra algum tempo para que sejam colocadas 2 e no máximo 3 questões, e eu apenas gostaria de dizer que esta parte final que foi aqui colocada, julgo que deveria envergonhar todo o ser humano, porque a Europa está a comprar seres humanos a 400 e 500 euros por pessoa. Então estão abertas 2. Está... Opa, é lá em cima de tudo. 1, 2. Não sei se posso já. É relativamente ao trabalho isolado. Dar nota. Eu peço só desculpa. É possível ali da cabine de som baixarem estes projetores atirados aos olhos e eliminarem mais a assistência? Obrigado. Eu penso que foi muito importante ter sido colocada aqui esta questão. Nós somos de um setor, na administração local, onde há várias áreas e também em crescendo de trabalhadores em situação de trabalho isolado. Nesta última greve do setor dos trabalhadores do Grupo Águas de Portugal, uma das questões que a mim própria me surpreendeu, quando na noite da greve acompanhei um piquete de greve no contacto com as ETARs, portanto, estações de tratamento de águas residuais, uma das questões que a mim própria me surpreendeu e me chocou foi exatamente constatar que ETARs de dimensão enorme, falo muito próximo, na região de Lisboa, muito próximo de Lisboa, e algumas delas na cidade de Lisboa, tinham apenas um trabalhador e, em algumas delas, nem segurança havia, para além do trabalhador. Portanto, tudo estava à responsabilidade daquele trabalhador. Não só a questão técnica do funcionamento da ETAR, mas a própria questão da segurança das instalações. Portanto, ele estava completamente sozinho naquela imensidão. Portanto, eu creio que a importância do conhecimento das situações, de um novo olhar dos próprios delegados sindicais, dos próprios representantes dos trabalhadores, o não aceitar como natural este tipo de situações e de reagir e de lutar para que não seja possível isto. Para além do mais, em algumas atividades, o acontecer qualquer coisa a este trabalhador pode ter repercussões para a saúde pública, pode ter repercussões para as populações que estão na zona envolvente e, portanto, a estrutura sindical, os representantes dos trabalhadores, também têm que recorrer à denúncia junto das entidades públicas para o facto daquela instalação estar, no período tal a tal, entregue apenas a um trabalhador. Posso ser eu? Bom, então, muito obrigado, serei telegráfico. As primeiras palavras são dirigidas ao António Augusto e a toda a direção regional de Aveiro do SETAL e também ao Presidente Zé Correia, Presidente do SETAL, para
dizer e afirmar que este seminário, pela sua qualidade, pelos temas versados, merecia que cada um dos painéis se transformasse num verdadeiro seminário. Tal foi a qualidade que nos apresentou aqui. Minha pergunta será também dirigida telegraficamente ao Dr. Garcia Pereira. Na sua intervenção em relação ao assédio moral, deixou-nos um pouco na ideia de que a lei não cobre nenhuma das situações e os trabalhadores estão completamente desprotegidos. Não é a minha visão, é verdade. Harmonizando o artigo 29º do Código de Trabalho com a recente Lei 73 de agosto, eu suponho que não só a organização que é o STAL, como todas as organizações sindicais têm instrumentos suficientes para levar por diante esta luta sobre o assédio moral, que representa já hoje em Portugal uma das maiores ofensas aos trabalhadores. De tal maneira que existem linhas diretas para receber esta informação e preservam já o trabalhador que queira fazer uma queixa sobre o assunto, preservam pelo menos durante um ano em relação ao seu despedimento. Mas eu gostava de ouvir o Dr. Garcia Pereira um pouco mais acerca desta matéria, porque me parece de tal maneira importante que nós deveríamos perder mais 2 minutos sobre isso. Ele depois responderá a todas as perguntas. E lá em cima precisava de um micro... Já tenho um micro, obrigado. Já tem? Pronto. Eu queria colocar uma questão ao Dr. Garcia Pereira, que era o seguinte: o que fazer face à inoperância da ACT e, por consequência, ou seja, o desacreditar dos trabalhadores no que toca em matéria de saúde e segurança no trabalho? E a minha questão vai no sentido de casos concretos, como fazer uma simples denúncia no site da ACT, onde uma dita denúncia anónima carece de nome, morada, telefone, sexo. Ainda não é necessário colocar o número de filhos, se temos animal de estimação ou não, mas também dentro em breve será necessário. E de outros casos que se tenham passado na nossa área de residência, que é denúncias que a gente faz, e as inspetoras da ACT ou os inspetores, em vez de preservar ou seja, o sigilo do denunciante, levam a petição, muitas vezes feita por sindicato, e mostram, junto das direções, o documento de qual é feita a queixa. Ou seja, acaba por não haver sigilo, a pessoa ou as pessoas acabam depois por ser vítimas de perseguição, de assédio, algumas estão próximo de baixa psiquiátrica, e não é de todo admissível um dito organismo público andar, a meu ver, de mãos dadas com o patronato, quando a identidade da ACT é, numa primeira análise, a defesa dos trabalhadores. Obrigado. Está bem. Eu? Posso? Mais uma vez, boa tarde. Era para felicitar as intervenções, especialmente a do Dr. Garcia Pereira, que eu conheço há muitos anos, pela sua clareza e franqueza relativamente à prestação da ACT, que já aqui foi reforçado. Eu posso testemunhar que na área de Santa Maria da Feira isso acontece muitas vezes, e não quero deixar passar isso em claro. Não quero que esta denúncia seja extensiva a todos, mas na área de Santa Maria da Feira isso acontece muitas vezes. A ACT deve ter uma postura proativa e nem sequer esperar por grandes denúncias, e deve proteger as pessoas que vão lá pedir ajuda, que nem sequer é denunciar, é pedir ajuda, que é bastante diferente. A outra questão era para o Dr. Luís, que de facto trouxe um tema bastante importante, que é o trabalho isolado. E a vice-coordenadora do STAL falou aqui nas hectares, na estação de tratamento de águas residuais, mas eu fazia extensão a todos os serviços municipalizados, que a maioria dos serviços municipalizados são trabalhos sozinhos. Eu próprio fui vítima de um acidente de trabalho quando reparava uma avaria ao serviço dos serviços municipalizados de Santa Maria da Feira, que hoje é em DACO, por estar a trabalhar sozinho, por ter que tirar uma pedra fora da vala com a ajuda das mãos e fazendo uma escada com a ajuda dos joelhos. É frequente. E falava aqui noutra questão muito central, que é os trabalhadores das empresas, não das empresas subcontratadas das telecomunicações, que quando vão assegurar
a ligação dos serviços, a maioria deles vão subir aos postos sozinhos, sem ninguém junto deles. E os trabalhos sozinhos são cada vez mais comuns nas autarquias, nomeadamente nos trabalhadores do estaleiro que trabalham na construção civil, que são riscos específicos, nomeadamente tendo em atenção o artigo 7 do Decreto-Lei 273, que é uma transposição da Diretiva Quadro da Segurança e Saúde para o Trabalho na construção civil. É necessário estarmos atentos a isso, porque a segurança e saúde dos trabalhadores das autarquias, a distritos, ao estaleiro, especialmente câmaras municipais e juntas de freguesia, é cada vez mais precária. Lembremos-nos só dos trabalhadores do Alcatrão, que ao fim de semana levam a roupa para juntar junto com a roupa das famílias. Deixava esta alerta e um alerta em geral para o movimento sindical que não se esqueça, por favor, dos sinistrados do trabalho, lembrando-lhes que o ano passado morreram 119 pessoas, dados da ACT, e 400 pessoas ficaram gravemente feridas. É um drama que temos na construção civil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui embaixo será a última. Eu sei que gostaríamos todos de colocar, mas o tempo é tempo e, portanto, não vai, é a última questão. E julgo que todas estas questões, digamos assim, no fundo, se resumem à preocupação geral dos presentes. Por favor. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo o Sr. Dr. Garcia Pereira. É sempre uma honra dirigi-lo na palavra e, neste caso, vou fazê-lo em representação de uma colega, por força maior teve que se ausentar, mas representar os colegas também é sinal de humildade. Começo por como atuar quando os entregam-nos os objetivos para o biênio apenas há 6 meses do fim do mesmo. Portanto, isso é a primeira questão. Considerando que a lei dos precários, que saiu em dezembro último, permite estabelecer que formação que não nos é facultada pelos recursos humanos não tem um plano de formação, o que eventualmente vai prejudicar o trabalhador. Como recorrer do corte com os pontos? Como recorrer da carta com os pontos e pedir avaliação curricular, se a entidade patronal não publicou nem nos dá a conhecer os critérios para ponderação curricular do Conselho Coordenador da Avaliação? É possível pedir a ponderação curricular e avaliação por arrastamento? E já agora eu acrescento, sobre a situação que foi posta aqui anteriormente ao Dr. Garcia Pereira, a ACT pediu-nos para que nós possamos pedir a fiscalização do ACT, mas será necessário mesmo que nós temos que recorrer à ACT pedindo-nos que eles deslocam ao local para ver a nossa segurança? A ACT não tem competência de efetuar a surpresa? É uma pergunta que deixo no ar. Okay. A ACT deve aparecer ao título de surpresa. Nem os trabalhadores devem saber, para que tudo surta o seu efeito. Obrigado. Ok, obrigado. Ora bem, então respondendo o mais telegraficamente possível. Em relação à questão do trabalho isolado, ponto 1, obrigatoriamente e na legislação devia haver situações em que devia pura e simplesmente não ser permitido o trabalho isolado. Essa é a primeira questão. Assim como em algumas situações, que obviamente têm muito menos importância para certas coisas, por exemplo, vocês sabem que os trabalhos de mergulho não podem ser desempenhados apenas por uma pessoa. Mas da mesma forma que a legislação diz, por exemplo, o trabalho num espaço confinado não pode ser só por uma pessoa. No entanto, muitas vezes é feito. Portanto, legalmente não devia ser permitido em algumas situações. Competiria a todos nós definir quais são essas situações. Mas já agora quero também dizer o seguinte, nós próprios também temos responsabilidade nessa situação. Porque vamos aceitando uma série de situações, até enquanto cidadãos. Porque eu gostava de vos lembrar que durante muito tempo os transportes públicos eram assegurados por um trabalhador que conduzia o veículo e pelo outro que era o pica-bilhetes aqui que andava não sei o que mais. A partir de determinada altura foram substituídos pelo chamado agente único. Ou seja, a mesma pessoa guia, passa os bilhetes, limpa o autocarro, faz isto, aquilo e aquilo outro. Os bilhetes não desceram, diga-se de passagem, mas nós aceitámos isso plenamente. Da mesma forma que aceitamos nas grandes superfícies cada vez haver menos caixas humanas e mais caixas automáticas, da mesma forma que aceitámos, sem qualquer protesto, bem pelo contrário, que nas gasolineiras passássemos a ser nós a meter a gasolina, a limpar o carro, a fazer não sei o que, sem que a gasolina tivesse baixado.
A cidadania, meus amigos, vive-se diariamente na nossa vida cotidiana e nós, enquanto cidadãos, temos a obrigação de protestar contra estas coisas. Segunda questão, precários. Eu tanto teria a dizer sobre os precários, mas eu apenas vos posso dizer uma coisa. Eu estou numa das PREV-PAVs, uma das comissões que está a analisar os precários. E quando eu vejo que há instituições que têm precários que estão a ser estudados naquele momento e ao mesmo tempo estão nesse preciso dia, hoje, ontem, anteontem, amanhã, a admitir novos precários, isto quer dizer, sinceramente, diz alguma coisa sobre a seriedade do processo. Terceira e última coisa, em relação à ACT, eu não quero centrar as críticas que tenho a fazer à ACT nas pessoas, nem nos inspectores, nem nos técnicos de prevenção. Agora, eu centro na inexistência de políticas por parte da ACT, porque aqui há uns anos, quando o anterior governo retirou à ACT as competências para intervir na administração pública, toda a gente ficou escandalizada, rasgaram as vestes, choraram, fizeram o que quiseram. E ninguém fez uma pergunta, que foi que enquanto tiveram essas competências, quantas vezes é que foram à administração pública? 0. E a outra questão que eu coloco é, há mais de um ano que foi novamente atribuída essa responsabilidade. E há mais de um ano, o que é que a ACT fez na administração pública? 0. Também telegraficamente, caro Dr. Luís Lopes, enchei no porta-aviões. Eu também não personalizo as críticas relativamente à ACT, chamo apenas a atenção que há aqui uma opção política por trás. Nós todos assistimos há uns anos atrás, por exemplo, às célebres operações da ASAI, em que a ASAI assaltava a feira de Carcavelos, a feira de vestuário e calçado de Carcavelos, como quem estava a assaltar a Al-Qaeda, com indivíduos encarapuçados, G3 em punho, com a comunicação social toda atrás, enquanto as ações, digamos, de fiscalização laboral nunca tiveram esse empenho político. Por outro lado, o número de inspectores é manifestamente insuficiente. Há muitos anos atrás que já havia uma recomendação, designadamente da OIT, no sentido que o número de inspectores em Portugal deveria ser de 750. Nunca chegámos a ter metade disso e mesmo sendo do quadro um número de cerca de metade, tivemos sempre em efetividade de funções um número inferior a esse. E, portanto, eu não quero pessoalizar. Agora, não posso deixar de dizer que não me arrependo nada quando num seminário aqui há poucos anos, no Porto, aliás, a convite da própria ACT, fui intervir e a primeira intervenção que fiz foi calar-me durante 2 segundos, fez-se um silêncio de morte na sala e eu disse, peço desculpa, pareceu-me ter ouvido um drone. E isto porque o Inspetor-Geral do Trabalho, na altura, a grande medida para combater o trabalho escravo, o trabalho ilegal e o trabalho escravo no Alentejo, de que já se falava à boca cheia, era arranjar um drone. Era assim uma brigada aerotransportada, conforme disse há bocado o Dr. Luís Lopes, uma espécie de brigada aerotransportada da ACT. E, de facto, atenção, a lógica de uma administração estadual do trabalho e com um serviço com funções inspectivas é, obviamente, a de não avisar previamente que vai inspecionar. É de aparecer de surpresa nos locais de trabalho e naqueles onde se sabe à partida que há maiores violações. Toda a gente sabe a subcontratação, que tem problemas graves, por exemplo, ao nível de responsabilidade em acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas também tem outros problemas graves. Um dos setores onde se pratica todos os dias subcontratação completamente ilegal e utilização completamente ilegal do trabalho temporário é na banca. Basta que a ACT desembarque no Tagus Park, que vai encontrar centenas de pessoas que trabalham para o banco, com um cartão do banco, numa secretária do banco, com um computador do banco, numa sala do banco, com uma chefia do banco, trabalhando os clientes do banco. Só não é do banco, é da Randstad ou da Reddit ou de outra qualquer. E porquê é que nunca se foi lá? Pela mesma razão que também a supervisão não viu nada no BPN, nem no BES, nem noutros lados. É um setor que convém não hostilizar. Aí estamos a bater em interesses profundos. E agora, eu acho que de facto, do ponto de vista dos trabalhadores da administração pública, há um outro fator. E depois direi ainda uma última coisa e encerro o capítulo da ACT. A questão do trabalho escravo é uma questão particularmente grave, porque nós estamos a falar da prática de crimes diretos, de crime. E, portanto, não atuar relativamente a isso significa ser
conivente, para não dizer cúmplice com a prática de crimes, do mais indigno que existe, porque significa ter um nosso semelhante acorrentado para aquele negócio de bilhões que designadamente representou, neste ano que passou, uma deslocação de qualquer coisa como 46, 43 milhões de pessoas, vendidas na ordem dos 400 ou dos 500 euros, como já foi aqui dito pelo Presidente da Mesa. E, portanto, isso aí assume um caráter simbólico. Agora, o outro aspecto que eu queria dizer é, já repararam que foi muito interessante para o Estado, e o Estado aqui entendido no sentido amplo, de contratualizar os vínculos dos trabalhadores da administração pública, com exceção dos que exercem funções, poderes da autoridade ou poder soberano. Os outros deitámos, como é o meu caso, funcionário público no dia 31 de dezembro de 2008 e acordei trabalhador em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas em 2009. E isso tinha uma agenda política clara, que era a de vir, em nome da aproximação das legislações, do regime laboral privado e do regime laboral público, vir a poder aplicar na função pública o mesmo regime de cessação dos contratos de trabalho e, portanto, a mesma facilidade de despedimento que havia no regime laboral privado. No entanto, o Estado sempre invocou, e os defensores desse tipo de medidas sempre invocaram essa aproximação como um grande progresso, mas o Estado reservou para o contencioso laboral um poço sem fundo chamado Tribunais Administrativos e Fiscais. E, portanto, a inutilização dos direitos faz-se também por aí. Um trabalhador da administração pública que queira meter uma ação para a defesa dos seus direitos no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, no TAC de Lisboa, espera 10 anos na primeira instância. 10 anos! E, portanto, é evidente que isto é a inutilização. É a inutilização prática dos direitos. E isto, eu agora passo para o outro ponto. Certo. O outro ponto que é sobre o assédio moral. Eu não disse que não se adiantou nada e que não é possível fazer nada. Pelo contrário, eu incentivo todas as pessoas, todos os trabalhadores, sejam vítimas de processos de assédio, a reagirem perante eles. O que eu estou a dizer é que aquilo que o direito substantivo, designadamente o Código de Trabalho, a Constituição, proclama, é inutilizado em larga medida na prática pela forma como depois as instâncias judiciais funcionam. E, para não ir mais longe, direi o seguinte, mesmo naqueles casos em que o trabalhador conseguiu cumprir o ónus da prova e conseguiu fazer prova da situação de assédio e conseguiu fazer prova da existência dos danos e conseguiu fazer prova do nexo de causalidade entre a conduta e os danos, sendo danos que lhe determinaram uma depressão major, que lhe determinaram alterações do sistema cardíaco, do sistema respiratório, do sono, etc., que lhe determinaram rupturas familiares, que determinaram transformar a pessoa num farrapo, de pessoa jovial, extrovertida, num bicho do mato, permanentemente irritadíssima, uma pessoa completamente diferente, e depois com tribunais a fixarem indenizações de 2.000 euros para este tipo de situações. Isto significa dizer ao criminoso, pratica outra vez o crime, porque o crime compensa. É isso que eu disse, e assumo outra vez a responsabilidade. E os senhores todos, e nós todos, as senhoras, todos temos também uma responsabilidade nesta matéria. Não se esqueçam de uma coisa, os tribunais são um órgão de soberania, mas são o único órgão de soberania, cujos titulares não são eleitos. E, portanto, tem de haver outras formas desses titulares prestarem contas perante nós. A justiça não é um problema dos especialistas da justiça, muito menos dos juristas. Fujam dos juristas a falar sobre justiça. A justiça é um direito fundamental, não é um serviço. Os cidadãos não são utentes da justiça. Os cidadãos têm direito fundamental à justiça e devem discuti-la do princípio ao fim. E os senhores fazem ideia como é que os juízes são recrutados. Os senhores fazem ideia como é que os juízes são ensinados. Os senhores não fazem a menor ideia do que é que se passa para dentro dos muros do Centro de Estudos Judiciários. Funciona na antiga cadeia do Limoeiro. O povo, em nome do qual o poder soberano, também dos tribunais, é exercido, não tem nenhum mecanismo eficaz de controle de como é que são escolhidos, formados, avaliados e progredidos os titulares do órgão de soberania e tribunais. E temos que ter, porque não é só o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 2007, repito, 2007, não é 2007, que diz que a violação praticada na pessoa de uma jovem mulher não foi uma coisa muito grave,
porque ela, após ter sido abandonada numa estrada erma pelo violador, ainda teve a presença de espírito de anotar a matrícula do veículo do violador. E, portanto, a violação não foi assim uma coisa por ela em grave. Não é só na justiça penal que se ouve isto. Ouve-se, por exemplo, dizer que um sofrimento como aquele que eu referi há bocado, ou uma pessoa ligada, por exemplo, a um setor financeiro de uma empresa que é falsamente acusada de ter mexido nos dinheiros da empresa e é despedida ilegalmente e impugna o despedimento, porque ele não tem nenhum fundamento, ganha a ação porque o despedimento não tem justa causa. Mas os danos que ela sofreu, porque trabalha numa cidade pequena, em que imediatamente corre que ele foi corrido porque pôs a mão na massa que não lhe pertencia, em que tem de explicar a um filho, como compreenderão, eu estou a falar num caso concreto, tem de explicar um dia a um filho quanto vale o sofrimento de um pai que passa por uma coisa destas, que é um dia chega a casa e o filho que anda na escola primária lhe diz: "Oh pai, vais preso." Como? É que o Filipe disse-me que o pai dele lhe disse que tu tinhas roubado dinheiro da empresa e portanto que ias preso. E ele tem que explicar ao filho o que é que se passou. Vai ao café todos os dias, onde habitualmente tomava a bica, e vê as pessoas conhecidas a passarem para o outro lado do passeio. Vê um círculo social, familiar, pessoal, todo fechar-se à sua volta, e quando vai reclamar um direito que está chapado na lei, o primeiro direito para um trabalhador que tenha sido ilegalmente despedido, é ser indenizado de todos os prejuízos materiais e morais que o despedimento lhe tenha causado. O Tribunal considera que isto são meros incómodos que não merecem a tutela do direito. E, portanto, não vale a pena fazermos muito mais artigos na lei se nós não atuarmos também neste campo. E o primeiro passo para atuarmos neste campo é falarmos, discutirmos, denunciarmos, porque a humanidade nunca colocou nenhum problema que concomitantemente não começasse imediatamente a resolvê-lo. Finalmente, quanto ao precário, só para dizer ao senhor, eu não tenho tempo para responder às questões do processo dos precários. Eu louvo-me nas palavras do Dr. Luís Lopes e digo que é uma vergonha que um Estado que se diz de direito designadamente desvalorize as situações jurídicas, a maior parte delas ilegais, por responsabilidade do próprio Estado ou da própria administração pública, desvalorize os efeitos jurídicos decorrentes dessas situações prévias. E um país onde, desde que seja o ente público pode invocar a pretensa nulidade do vínculo, porque não foi celebrado de acordo com as regras, digamos, formalmente estabelecidas em seu próprio benefício, quando um Ministério emprega uma pessoa durante 20 anos por vínculo precário e entre na altura põe a pessoa na rua e quando a pessoa mete uma ação, o Ministério, neste caso o Estado, se defende dizendo: mas o contrato era um contrato sem prazo, não podia ser celebrado porque na administração pública tem de ser por contrato, portanto o contrato é nulo. Portanto, eu limitei-me a pôr o termo a um contrato nulo, não pratiquei nenhum despedimento. E quando a parte que deu causa à nulidade pode beneficiar com a nulidade que ela própria provocou, onde é que ficou o Estado de Direito? Não brinquem comigo. Ficou na direita. E, portanto, a questão tem de ser resolvida fora do direito. Isto é, no campo da cidadania. Obrigado. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa pelo atraso, mas tivemos aqui uma técnica. Tivemos uma segunda intervenção do Garcia Pereira, mas acho que valeu a pena. Tá, obrigado.